Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de defesa da dissertação da Záfia Baroni de Souza, a atuação resolutiva do Ministério Público na perspectiva paradigmática do Estado Democrático de Direito. Quero aqui, de saída, agradecer a presença como integrante da banca do professor Vinícius Lotz-Tibau, nosso colega, egresso dessa instituição, que completou seu estágio pós-doutoral também em Direito Processual, área em que ele é mestre e doutor pela PUC, e é autor de vários livros importantes na área do estudo científico do processo. Então, quero agradecer ao professor Vinícius a gentileza de integrar essa banca conosco. Muito bem-vindo, mais uma vez, à universidade. Também quero agradecer, claro, ao meu amigo, professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, o nosso coordenador, coordenador do nosso programa, que vem empreendendo esforços incríveis para a melhoria do programa e tem obtido êxito nessa dificílima tarefa, diante das exigências. Nós sabemos do esforço diuturno, professor Sérgio, para que essa missão seja cumprida. Muito obrigado, viu, Sérgio, pela presença. Cumprimentar também a Záfia, dar os parabéns logo pelo esforço, pela seriedade do estudo, e também aos demais presentes, mestres, mestrandos que estão aí conosco. Eu vou passar a palavra, como expediente geral, vou passar a palavra à Záfia, que terá até 20 minutos para fazer uma exposição inicial. Em seguida, terminada a exposição, eu passarei a palavra ao professor Vinícius para as arguições. Peço que a mestranda anote as perguntas do professor Vinícius para depois respondê-las quando eu lhe devolver a palavra, a não ser que seja outra orientação do professor Vinícius. E depois, em seguida, farei o mesmo em relação ao professor Sérgio Zandona. Então, Záfia, você tem a palavra para fazer uma exposição da sua dissertação pelo prazo máximo de 20 minutos. Muito obrigada, professor. Antes de iniciar propriamente a apresentação, eu quero agradecer a todos os presentes, mas em especial aos componentes dessa banca, ao professor André, que foi meu orientador. Professor, eu já te falei isso inúmeras vezes, e eu sou imensamente grata à oportunidade de ter te conhecido, porque aí já, com essa caminhada na FUMEC, já de longa data, eu não tive a oportunidade de ter sido sua aluna na graduação, mas eu tive a grande honra de te conhecer agora no mestrado, que, diga-se de passagem, foi quem tirava o meu sono, quem me desorientava, mas com muita gratidão eu recebia esses incômodos. Então, muito obrigada, professor. Ao professor Vinícius, eu fiquei imensamente feliz quando o professor André me confirmou a presença, porque por várias vezes eu citei a obra do professor Vinícius. Então, professor, muito obrigada. Eu estou me sentindo extremamente honrada, mas numa responsabilidade gigantesca também. Ao professor Sérgio, me faltam palavras para te agradecer. Para quem não sabe, o Sérgio é o culpado de eu estar aqui hoje, de certa forma, porque foi quem lá atrás me incomodou, me questionou e me empurrou mesmo, vai, faz, e ponto final, não tenho o que questionar. Então, assim, muito obrigada, Sérgio, de todo o meu coração. Eu poderia ficar aqui, gastar meus 20 minutos aqui, mas é óbvio que eu não vou fazer isso. Então, muito obrigada, viu? Agradeço a FUMEC, na pessoa do professor Sérgio, enquanto coordenadora aí do programa. Eu estou hoje, tomara, creio, torcendo para encerrar esse ciclo com a FUMEC, tá já aí de mais de uma década sem entregar a minha idade, mas eu entrei lá na graduação com meus 17, meus 18 anos, 17 para 18, e aí se foram uma graduação, uma pós-graduação, inclusive com orientação do professor Sérgio,
e também como funcionária e durante um tempo enquanto advogada do Núcleo de Prática, e agora encerrando esse ciclo. Enfim, muito obrigada a todos os meus amigos, colegas de mestrado, familiares que eu estou vendo aqui, eu ainda nem olhei para eu não ficar tão nervosa. Quem está presente propriamente, assim, só um ou outro, mas muito obrigada pela presença e por terem tirado esse momento aí para estar aqui nessa defesa. Pois bem, então passando aí agora para a apresentação da dissertação, assim como já introduzido pelo professor André, meu trabalho foi intitulado A atuação resolutiva do Ministério Público na perspectiva paradigmática do Estado Democrático de Direito. O marco teórico da pesquisa foi em especial a obra da professora Roberta Gressa, acerca dos fundamentos da processualidade democrática. Apenas faço um parênteses, assim, que sinto a presença dela, sinto por ela não estar aqui, porque realmente me sentiria muito honrada se ela pudesse participar, mas deixo aqui registrado meu muito obrigada também a ela. Então, voltando, né, com o problema de pesquisa, parte da indagação se a atuação resolutiva do Ministério Público, com especial destaque aos institutos que são colocados à disposição dessa atuação extrajurisdicional, como o inquérito civil, o compromisso de ajustamento de conduta, as recomendações das audiências públicas, eles se adequam ao marco teórico inaugurado com a Constituição de 88, que é do Estado Democrático de Direito. Questionou-se, portanto, se a procedimentalidade empregada ela se adequa aos preceitos da processualidade democrática. Da análise dos mencionados institutos da atuação resolutiva, verificou-se que toda a base teórica que os embasam está sedimentada na dogmática jurídica, de tal maneira que a atuação extrajudicial do Ministério Público acaba por reproduzir uma forma de atuação da autoridade, afastando a plena participação dos cidadãos e verdadeiros interessados ali nos provimentos que estão sendo produzidos. Portanto, foram apresentadas críticas acerca críticas no sentido dessa premente necessidade de se teorizar a atuação ministerial, tendo por referencial teórico a perspectiva democrática do direito. Então, inicialmente, foi feita uma pesquisa para se identificar as origens do Ministério Público enquanto instituição. Foi estudado, portanto, o papel do MP em cada uma das constituições brasileiras, do que foi possível perceber que até 88, com a vinda, né, com a nova Constituição de 88, no caso, ainda se tinha no Ministério Público uma forte dependência ora com o Poder Executivo, ora com o Poder Judiciário, inclusive fazendo parte dessas funções, né, desses poderes/funções. Foi tão somente com a Constituição de 88 que veio a implementar o paradigma jurídico constitucional do Estado democrático, que o Ministério Público foi alçado como uma instituição verdadeiramente independente, autônoma e permanente. E, segundo o texto constitucional, que é essencial a função jurisdicional, mas com atribuições também de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público, sob essa perspectiva democrática, sob esse novo paradigma, ele se aloca enquanto instituição própria de controle e fiscalidade da implementação dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. Entretanto, apesar da Constituição de 88 representar esse divisor de águas, esse antes e depois para a instituição, ainda se tem por deficitária a teorização da atuação institucional, tendo por referencial teórico a democraticidade jurídica, o Estado democrático de direito.
sendo necessário, portanto, se busque um aprofundamento dos estudos para redefinir o papel sob esse novo paradigma jurídico constitucional vigente, para que então possa teorizar essa atuação institucional, testificá-la, tendo por base o Estado democrático. Então, avançando no trabalho, foi desenvolvido um estudo acerca da dicotomia entre os perfis constitucionais pós-Constituição de 88, que foram nominados perfil resolutivo e perfil demandista. Eu apenas faço observação que não se trata necessariamente de uma contraposição entre esses perfis, mas eles são, na verdade, duas faces da mesma moeda. O Ministério Público demandista, apesar de que traz aí da sua carga, né, esse termo traz uma carga pejorativa, ele diz respeito ao perfil tradicional, em que a atuação se volta quase que com exclusividade ao ajuizamento e acompanhamento de demandas judiciais. É aquela postura reativa, passiva aos fatos sociais, em que o membro do Ministério Público ele apenas espera que o conflito social já instalado chegue ao seu conhecimento para que, então, ele possa levá-lo ao judiciário. É, portanto, uma crítica a esse promotor de gabinete, que apenas reage a esses fatos apenas ajuizando demandas, com essa quase que única atribuição. Então, assim, apenas vale observar que não estou aqui trazendo uma afirmação de que o Ministério Público ele não deveria atuar em demandas judiciais. Apenas, assim, parênteses, observando também os preceitos aí nas demandas judiciais da sociedade democrática. O que eu coloco é que a atuação prioritária do Ministério Público ela deveria ser de um órgão de controle e fiscalidade numa atuação eminentemente preventiva. Por sua vez, o perfil resolutivo ele é associado à atuação extrajurisdicional, com destaque aí à defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Como institutos elencados a via de atuação resolutiva, em um rol não taxativo, são como a disposição do Ministério Público, o inquérito civil, o compromisso de ajustamento de conduta, as recomendações e as audiências públicas. Então, diante disso, foi feito em capítulo próprio uma análise detalhada de cada um desses institutos, o que foi possível verificar que toda a base teórica que sedimenta esses institutos, ela está ali, ela está na temática, que os elenca enquanto facilitadores de acesso à justiça, portanto, ligado à famosa teoria do acesso à justiça, por sua vez, tem ali fortes laços com o Estado social. Então, diante disso, como eu ressaltei no início, foram feitas críticas a respeito da procedimentalidade atualmente empregada, à medida em que é preciso, portanto, teorizar a atuação institucional, tendo por referencial os preceitos de uma teoria democrática do direito. Então, para melhor compreender essa proposta, foi realizada uma abordagem teórica a respeito dos fundamentos da processualidade democrática, revelando que a proteção dos direitos fundamentais ela está indissociavelmente ligada a uma procedimentalização que estritamente observe a disciplina principiológica do processo, o devido processo constitucional. Então, assim, o paradigma jurídico constitucional, Estado democrático, ele pressupõe a participação plena e a fiscalidade constante à disposição dos cidadãos, que nesse conceito é considerado construtor, autor do ordenamento jurídico. A cidadania, diferente da forma como teorizada lá pela dogmática,
na perspectiva democrática, ela é considerada no mesmo nível institucional do Estado. Então, eu tenho cidadania e Estado ocupando o mesmo espaço, o que significa dizer que o cidadão ele deixa de ser considerado como um sujeito tutelado, que é o que é típico lá do Estado social, e passa, portanto, a ter direito de se auto-incluir, sendo condutor de decisões. E, como eu disse, coautor desse ordenamento jurídico. Isso significa que é assegurada a possibilidade de participação direta e fiscalidade constante dos provimentos estatais. Esses provimentos estatais, sejam eles no âmbito judicial, legislativo, administrativo, o que vai incluir nessa ideia a atuação extrajurisdicional do Ministério Público. Então, com isso, a partir dessa compreensão, é necessário situar o processo como uma instituição viabilizadora, que vai viabilizar o cidadão a garantia de participação, fiscalização e reivindicação dos direitos fundamentais que estão lá assegurados na Constituição de 88. Então, é só um adendo que, assim, o processo aqui considerado, ele não é especificamente o processo judicial unicamente, é mais abrangente. A processualidade democrática, ela compreende um espaço discursivo, dialógico, em que os cidadãos, por meio da possibilidade de participação direta, vão poder renunciar os seus próprios sentidos e assumindo, portanto, uma posição de coautores, de condutores dessa decisão e fiscalizadores desse provimento estatal, seja provimento estatal qual for, em qual âmbito esteja. Então, sob tais perspectivas, sobre essa base teórica, não é mais viável que a base teórica dos institutos de atuação resolutiva do Ministério Público e a própria atuação institucional ainda esteja atrelada aos parâmetros lá do Estado liberal e do Estado social, em que o promotor de justiça ou o procurador, né, o membro do Ministério Público, ele se coloca ali na posição de autoridade decisora e inviabilizando, sem que seja viabilizada, a efetiva e real participação dos cidadãos interessados ali nos institutos, né, que são nos institutos de atuação resolutiva, no inquérito civil, no compromisso de ajustamento de conduta, nas próprias recomendações e nas audiências públicas, cada um com as suas especificidades próprias. Então, concluiu-se o trabalho ressaltando que a premente necessidade de se buscar o alinhamento da base teórica do Ministério Público com o projeto democrático inaugurado com a Constituição de 88, na medida em que as atribuições institucionais sejam, então, guiadas pelos preceitos da processualidade democrática. E aí, com isso, eu finalizo, então, a minha fala e me coloco à disposição da banca e agradeço. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu quero, só para esclarecer, a professora Roberta Maia Gresta, ela foi convidada a participar dessa banca, gentilmente aceitou o convite, mas em razão de uma intercorrência profissional, já que ela trabalha no TSE, né, ela foi chamada, né, como assessora para um compromisso urgente, não pôde comparecer. Mas ela me enviou uma mensagem, Zafia, disse que ficou muito satisfeita, muito feliz com a utilização da obra dela como referência do seu trabalho e que, mesmo não podendo participar, se desculpou por isso. A gente já imaginava, né, quando nós acertamos com ela, a gente já imaginava essa intercorrência possível, mas que ela vai enviar as observações dela assim mesmo para você depois e agradeceu demais a referência à obra dela. Então, fica aqui, embora não possa participar, ficam aqui nossos agradecimentos públicos, né? A professora Roberta Maia Gresta, pela gentileza
pela dedicação, né? E pelos estudos que desenvolve sempre. Então, com isso, eu passo então a palavra ao professor Vinícius Lottibal para que faça a sua arguição. Peço, então, Zafra, mais uma vez, que anote as perguntas do professor. Em seguida, assim que ele terminar a exposição, as arguições, eu passo a palavra para que você responda as perguntas. Professor Vinícius, muito obrigado. Mais uma vez, a palavra é sua. Professor André, eu que devo agradecer pelo convite. Já tive a oportunidade de dizer em outras vezes que qualquer convite que venha da Universidade FUMEC e que, em especial, parta do professor, será aceito sem qualquer ressalvas. Sou egresso da instituição. Zaf, tive a oportunidade de cursar a graduação na FUMEC, à época ainda Centro Universitário FUMEC, e fiz muitos amigos na escola, e sempre que sou convidado a aqui estar, venho com o maior prazer, porque sou muito grato à instituição. Então, professor, não há nada o que agradecer. Eu é que devo esse agradecimento à escola e também ao professor. E gostaria de aproveitar e também estender esse agradecimento ao professor Sérgio Zandona, que é um amigo que fiz aqui no magistério. O professor Sérgio Zandona, Zaf, ele não chegou a ser o meu professor na graduação, mas o professor Sérgio Zandona é um dos professores que tenho fora da graduação. O professor Sérgio Zandona, com quem sempre aprendo muito, e tive a oportunidade, Zaf, de tê-lo como meu examinador de doutoramento. Contribuiu bastante para aquela defesa que completou agora, no último dia 17, 3 anos. Vejam como que o tempo ele se acelera mesmo, né? E eu fui surpreendido porque nós que somos a todo tempo monitorados, né, ainda que não saibamos disso ou tentemos fingir que isso não ocorre, recebi uma foto do iPhone. E nessa foto que recebi estávamos todos. Eu, professor André Leal, que também esteve conosco naquela oportunidade, professor Sérgio Zandona, professor Rosemiro Leal, professor Vinícius Diniz Monteiro de Barros, professor Leonardo Marinho Marques, professor Emiliano Vilas Boas Reis, o que, como você pode ver, Zaf, acabou gerando uma oportunidade interessantíssima de interlocução, porque foram 7 membros que participaram daquela defesa em 2017. Agora também em 2020, né, quando concluí o meu pós-doutoramento, tive uma banca também bastante alongada, composta por 5 professores. Desta vez não tive a oportunidade de ter o professor Sérgio lá conosco, mas sei que se lá estivesse também contribuiria tanto ou ainda mais que outros que lá estiveram presentes. Então, queria também deixar esse meu abraço ao professor Sérgio Zandona, agradecer mais uma vez pelo carinho que sempre me trouxe ao longo dessas conduções e dizer, professor Sérgio, que também permaneço à disposição do programa. Sempre que necessário, pode contar comigo que, com o maior prazer, estarei tentando contribuir. Zaf, em relação ao seu trabalho, queria parabenizá-la. Trabalho muito bem escrito, um trabalho que abarcou as normas de metodologia que são também exigidas na produção de um trabalho acadêmico. Um trabalho que tem uma leitura muito acessível, e isso é algo que me parece muito importante em todos os trabalhos acadêmicos, porque você acaba captando o seu leitor de uma maneira mais intensa. Infelizmente, o direito ainda lida, né, com uma escrita muito truncada, como se essa escrita
trouxesse para nós algum tipo de contribuição em termos de erudição, mas de uns tempos para cá venho observando e venho festejando o fato da escrita sendo concisa e clara, sendo uma escrita mais produtiva para o desenvolvimento desses nossos estudos. Então, queria já registrar esse parabéns especial pela parte redacional e metodológica do trabalho. Identifiquei um ou outro equívoco de digitação, Záfia. Queria até indicar para você o número das páginas, e aí eu vou me permitir a essa liberdade, tá, Záfia? Ao invés de me referir a Vossa Senhoria, me referir a você, e também peço para que o faça em relação a mim. Você é um pronome de tratamento bastante respeitoso, então não há necessidade de que você se refira a mim como Vossa Excelência. Záfia, lá na página 43, no terceiro parágrafo, queria que você depois examinasse, porque em uma determinada palavra que ali indicou, há uma duplicidade do S, algo que escapou nessa revisão final. Queria também sinalizá-la que no último parágrafo da página 46, constou a expressão pessoa e não pessoal, como deveria ali se indicar. Na conclusão, Záfia, a numeração ela acabou se alterando, então constou como 3 e não como 6. Então é importante fazer esse reparo. O sumário está certinho, eu cheguei a concluir, a acessar a conclusão, melhor dizendo, pelo sumário, e lá o tópico está como 6. Mas aí, no âmbito do texto produzido, o número 6 foi substituído pelo tópico 3. Ok. E uma última indicação que queria trazer, Záfia, ela já está apontada lá nas referências, a referência de Andrade. Logo depois do número 6, você faz referência à 6ª edição, faltou o ponto depois do 6 e houve um acréscimo da palavra edição ao numeral 6. Veja que são equívocos que não geram nenhum desabono ao seu trabalho. Os apontamentos são mesmo realizados para que na versão final o trabalho fique integralmente saneado. Muito obrigada, professor. Em relação à normalização, identifiquei só um único equívoco, Záfia. Na nota de rodapé número 52, ao invés de constar o rótulo leal, né, você estava ali indicando um trecho da obra do professor Rosemiro Leal, ficou como Rosemiro. Conseguiu identificar aí, Záfia? Sim, sim. Muito bem. E o olhar, às vezes, está tão viciado que nessa última errata que encaminhei, eu apontei aliás, né, eu vi que eu tinha colocado um ponto antes do Rosemiro, mas eu não vi a palavra Rosemiro. É isso mesmo. A gente, a todo tempo, é alcançado por esse tipo de situação, e quando nós estamos vinculados ao texto, Záfia, passa mesmo muita coisa. Não se preocupe em relação a isso. O importante mesmo é que na versão final você consiga já extrair esses eventuais equívocos que eu tenha sinalizado e outros que eu não tenha sinalizado, porque também me passaram desapercebidos. Então, em relação à parte gramatical, metodológica, é isso que eu queria trazer para você, para que a gente possa, então, agora conversar um pouquinho sobre o conteúdo do trabalho, que é o que mais me interessa. E aqui queria também parabenizá-las, Záfia, pelo escrito. Entendo que
escolheu uma temática importantíssima para o direito democrático, uma temática que não costuma ser muito enfrentada, mas que é uma temática que ainda nos desperta para outras intercorrências. Ao final da minha fala, eu vou, inclusive, te sugerir uma temática para um estudo futuro que, ao que me parece, pode ser contributiva até mesmo para um eventual doutoramento que você venha a cursar. Eu entendo que a sua demarcação foi muito bem realizada, Zaf, e certamente sob a cuidadosa orientação do professor André Leal, o seu trabalho ele se encaminha de uma maneira trabalho Professor, ele é produzido com uma velocidade que é popperiana, como está já no início do seu estudo. E essa perspectiva popperiana, ela favorece muito as interrogações. E esse é o ponto que eu queria também tentar contribuir de alguma forma para o aprimoramento da sua pesquisa. Eu que também sigo o método hipotético dedutivo nas minhas pesquisas, entendo que será a partir dessas testificações que os nossos estudos se tornarão ainda mais consistentes. Não como forma de trazer qualquer espécie de deboche, né, ao estudo, mas como forma mesmo de possibilitar a suscitação de discursos ausentes na pesquisa realizada. E a partir daí, Zaf, o que me chamou muito a atenção no seu trabalho seria qual seria a consequência da não atuação do Ministério Público quando, no âmbito resolutivo ou demandista, para me valer das expressões tradicionais, o promotor ou o procurador teria o dever de atuar. Ficou muito clara na sua exposição e também no texto que produziu as atividades que são impostas aos membros do Ministério Público. Mas e se essas atividades que lhes são deferidas não forem incrementadas? Qual seria a responsabilização imposta ao promotor ou ao procurador no âmbito administrativo, no âmbito judicial? Em relação ao âmbito demandista, que diz respeito à atuação judicial, o CPC ele já se pronuncia sobre isso e se pronuncia de uma maneira que me parece perigosa, sabe, Zaf? Porque o CPC diz que os membros do Ministério Público vão responder civilmente pelos danos que causarem no exercício da sua atividade, desde que o façam por dolo ou por fraude. Ao contrário do que ocorre com os advogados particulares, que tanto pelo Estatuto da OAB, a Lei 8.906, quanto pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, para aqueles que entendam que as normas ali previstas seriam aplicáveis à atuação advocatícia, o que o STJ já afastou em várias decisões, a responsabilidade, além de ser subjetiva, ela encampa também o erro por culpa. Então, veja só, nós já temos aí um trato que é diferenciado entre atividades, mas um trato que me parece ser diferenciado
em razão da própria taxonomia da atividade desempenhada. Porque também o defensor público, também o advogado público e mesmo a magistratura responde tal qual responde o promotor e o procurador exclusivamente por fraude ou por dolo. Mas e no âmbito da atuação extrajudicial? Se no âmbito judicial essa norma, ao que me parece, já não seria proveitosa ao direito democrático, porque você imuniza a atuação dos membros do Ministério Público quando o erro decorrer de culpa, e aí a culpa no sentido amplo, né, envolvendo a imperícia, a imprudência e a negligência. No âmbito resolutivo, o CPC não se pronuncia a respeito. Então, queria que, logo ao final do meu pronunciamento, se possível, se pronunciasse sobre isso, se tiver notícia de como essa responsabilização se dá. Outro aspecto que eu também gostaria de trazer para a nossa conversa de hoje, Zaf, diz respeito à atuação do Ministério Público e, mais precisamente, sobre a atuação do Ministério Público no âmbito da produção antecipada da prova. Trago essa minha fala, Zaf, porque percebi ao longo dos seus escritos um incômodo muito grande com o inquérito civil. E esse inquérito civil também me gera muito incômodo, porque, como bem colocou lá nas suas anotações, o inquérito civil ele ainda adota uma metodologia inquisitorial, como qualquer outro inquérito que tenhamos. E a inquisitoriedade ela não é compatível com a processualidade democrática, exatamente porque aquele que é o objeto do inquérito, ele não tem como exercer o direito de fiscalidade de modo pleno, incessante e restrito, como a democraticidade jurídica pretende. Olha só, Zaf, a produção antecipada da prova, que recebeu esses novos contornos com o CPC 2015, ela não é uma técnica privativa do Ministério Público. Ela também não pode ser qualificada sem ressalvas com uma técnica procedimental que se processualize. Nós temos ali alguns pontos muito perigosos, como, por exemplo, você não ter o direito de recorribilidade plena e também o direito de oferecimento de defesa em relação à produção antecipada da prova, salvo quando o juiz indeferir totalmente essa produção. Nós temos também um aspecto ali que é nefasto, que é a impossibilidade ou a desnecessidade de citação quando a produção antecipada da prova não tem caráter contencioso. Então, o legislador acaba acolhendo uma espécie de presunção, né? Porque como você vai saber se ela tem o caráter contencioso antes de dar a oportunidade de pronunciamento àqueles que se relacionem com essa produção antecipada da prova? Mas, excluindo-se esses déficits de legitimidade, que ela tem mesmo, ao que me parece, a produção da prova poderia ser contributiva para o enfrentamento dessa inquisitoriedade do inquérito civil. Queria também ouvi-la a respeito. Se entende que seria aplicável essa produção antecipada da prova no âmbito da atuação do Ministério Público, e aí, Zaf, não necessariamente
ocupando o espaço de técnicas procedimentais deferidas ao MP, mas também como preparatórias de técnicas ou incidentais de técnicas empregadas pelo Ministério Público. Tive a oportunidade de produzir um texto sobre a produção antecipada da prova, saiu publicado agora numa obra coletiva que foi coordenada pela Academia de Direito Processual, a ACADEPRO, e fiz um estudo, Záfia, depois, se tiver interesse, posso te passar a referência, um estudo sobre a produção antecipada da prova em relação aos desastres ambientais. E aí, me ligou o seu tema, porque o Ministério Público muitas vezes participa, né, exatamente em razão da taxonomia transindividual de direitos ambientais. Foi um texto que me foi encomendado, por isso a temática girou em torno dos desastres, porque a obra lida com o direito em tempos de crise. E aí me pediram para que eu produzisse um texto que correlacionasse algum instituto de direito processual com a crise ambiental, e eu fiz essa escolha de analisar a produção antecipada da prova, até para correlacioná-la, né, com a produção antecipada da prova do Código de 73, que exigia urgência, e hoje não mais, né? Hoje você pode se valer dessa produção antecipada da prova, independentemente da urgência a se acatar. Então, são esses dois aspectos que eu gostaria de pronunciamento, e queria já aproveitar e deixar aqui uma sugestão de estudo, mas esse estudo, ele é um estudo um pouco mais delicado, vamos dizer assim, delicado. Certamente que o professor André Leal se interessaria por esse estudo, porque já teve a oportunidade, né, de identificar que o professor André Leal gosta de temas problemáticos, né, aqueles temas que gerem, na sua possibilidade de enfrentamento, um mundo melhor, pelo menos em projeto. Záfia, eu gostaria de sugerir um estudo futuro sobre a atuação do Ministério Público em relação às obrigações recíprocas. As obrigações recíprocas, elas são muito estudadas no âmbito do direito privado, né? O Código Civil trata muito das obrigações recíprocas, aquelas que estipulam deveres e direitos para credor e devedor. O Código de Processo Civil também se pronuncia sobre as obrigações recíprocas no âmbito executivo. Mas eu estou sugerindo aqui uma análise que passe pelo direito público, porque é uma análise que, se já foi realizada, eu ainda não tive a oportunidade de acessar. O professor Sérgio é um estudioso do direito público, peço para depois, se tiver esse conhecimento, para que ele nos traga aqui, no momento do seu pronunciamento, porque esse é um estudo que me inquieta, sabe? Porque, olha só, olha o que o Código de Processo Civil fala em relação à obrigação recíproca. Artigo 787, sabe? Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que há adimplio ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Parágrafo 1. O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba,
sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Você já identifica aí que o legislador, né, ele tem muitas dificuldades, né? Porque você veja que o legislador, ele não conseguiu ainda perceber que se o processo for extinto, como consta aí no caput do 787, você vai extinguir também a possibilidade de fiscalidade, né? Mas é claro que seria demais mesmo, né, você exigir, né, tudo isso, né, do legislador. Se a gente for trabalhar ainda na relação jurídica, que é um marco adotado pelo CPC a partir do 238, né, ainda assim nós teríamos um equívoco dos mais radicais nesse 787, porque a sentença ela não mais extingue o processo, né? Sabemos que quando você tem uma sentença na fase de cumprimento de sentença, ou mesmo na procedimentalidade executiva autônoma, que o CPC denomina processo de execução, você não vai ter a extinção do processo, né? Até porque, se tivesse, não poderia inaugurar expedientes tendentes à satisfação das verbas de sucumbência. O legislador, ele até pareceu que tinha se atentado a isso, né? Lá no artigo 203, quando ele traz o conceito de sentença, ele fala que a sentença vai encerrar a fase cognitiva do procedimento comum, ou vai encerrar a execução. Ele não usa a expressão, né, extinguir o processo, mas depois ele começa, né? Ele várias vezes repete essa expressão, extinção do processo, né? E olha que o nosso legislador ele não precisa ter formação jurídica, né? Mas nós sabemos que o CPC passou por uma tramitação bem alongada junto ao Congresso, inclusive com assessoria de vários juristas, muitos dos quais processualistas, né? E essa informação acabou não sendo bem assimilada pelo artigo 787. Onde que entra aqui a minha dica de estudos, Af? O Estado, ele é o maior inadimplente no Brasil. O Estado, ele não adimple direitos fundamentais. O Estado é aquele que mais está nos procedimentos em tramitação. E nas ações instauradas pelo Estado, a que se destaca é a ação de execução fiscal. Por isso quis trazer o 787. Ora, mas como que o Estado vai instaurar a execução fiscal se ele não cumpre a obrigação recíproca que lhe é estabelecida pela constitucionalidade democrática? Será que o Ministério Público não deveria atuar nesse momento? Porque se a consequência trazida pelo 787 é a extinção do processo, não há uma possibilidade sequer de emenda pela determinação legislativa para a comprovação da obrigação recíproca tendo sido cumprida? Então, será que o Ministério Público não teria que atuar para indicar que essa execução fiscal não poderia ser inaugurada exatamente por ausência de cumprimento de obrigação recíproca assumida no âmbito público? Olha, eu avisei, né? Eu avisei que seria, né, uma temática que é uma temática problemática. Mas me parece que, a partir do estudo que desenvolveu, já estaria preparada para, num futuro, desenvolver essa pesquisa e com uma certa tranquilidade. Não poderia, né, deixar de aproveitar essa oportunidade, já que estou aqui diante de uma estudiosa do Ministério Público. E eu entendo que o Ministério Público pode trazer mesmo contribuições muito importantes
para a processualidade democrática, faço essa sugestão como uma espécie assim, de convite a essa atuação do Ministério Público. Queria, desde já, me desculpar, viu, professor André, pelo alongamento da fala, mas esses momentos de interlocução, para mim, são muito importantes, então não poderia deixar passar. E queria, já antes de tudo, parabenizá-la mais uma vez, viu, Zaf, pela escolha do tema, pela produção de um trabalho seguro, contributivo, e que eu espero que seja continuado num futuro próximo. Muito obrigada. Bom, agradeço ao professor Vinícius, né? A leitura do professor Vinícius é sempre muito atenta, né? E deu ainda à Zafia um presente, um grande presente, né? Deu um problema, né? Do qual você, Zafia, poderá se ocupar efetivamente no seu doutorado. Nós esperamos, claro que isso não precisa ser de imediato, né? Mas que você mantenha aí a expectativa de realizar seus estudos no doutorado, e eis aí já um presente do professor Vinícius para a sua investigação. Então, você tem a palavra por 10 minutos para responder as perguntas do professor Vinícius. Professor Vinícius, se quiser intervir, algum aspecto que queira suscitar na fala da Zafia, fique à vontade também. Zafia, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Professor Vinícius, antes de mais nada, muito obrigada por essa indicação de tema, porque, sim, de fato, eu nunca, confesso a você que eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, mas ao final da sua fala, eu acabei me recordando até de uma conversa que eu tive com o professor André, uma das nossas últimas reuniões, em que a gente ficou realmente assim, teorizando, né, a respeito aí de qual ia realmente a atuação do Ministério Público na perspectiva democrática, né, no Estado democrático, qual seria esse papel fundamental aí do Ministério Público. E até brinquei com ele, pessoal, se eu estivesse começando hoje, eu talvez teria ido aí por um caminho de... até tentei, né, assim, eu busquei um texto de ir pelo caminho de levantar, de apontar realmente essa atuação preventiva, essa ideia de uma atuação fiscalizatória na origem mesmo. Então, dentro dessa perspectiva aí, o Estado, de fato, é o maior, né, inadimplente, é o maior ajuizador de demandas judiciais, é o maior demandante, enfim. E é preciso realmente, assim, uma atuação que busque aí, lá no perfil orçamentário, uma atuação direta no Poder Legislativo, no Ministério Público, para que essa atuação preventiva faça com que realmente que fiscalize de perto, né, essa implementação dos direitos fundamentais. Então, assim, muito obrigada, é um tema realmente muito intrigante. O professor André diria que eu não tiraria a vaca da sala, eu colocaria uma piada inteira. Mas, assim, eu agradeço muito, professor. Em relação aos questionamentos, a questão inicial em relação às consequências, né, da não atuação do Ministério Público, se o membro teria esse dever de atuar, essa questão da responsabilização. Eu inicio aqui, não vou te dar uma resposta fechada, porque eu não tenho essa resposta fechada, mas o que me vem aqui é que essa responsabilização, que é uma responsabilização deficiente, ela está atrelada aí até nas origens do Ministério Público, não só do Ministério Público, que aí eu tenho aí uma base de origem muito similar aí, entre Ministério Público, magistratura e defensoria não, né? Mas assim, como órgãos ali do Estado,
e que acabam tendo prerrogativas pelo simples fato de estar ali como ente estatal numa ideia de superioridade em relação aos demais mesmo. É exatamente isso que vem o meu ponto de crítica, que é ao longo do trabalho, que é essa ideia de que está em cima, o membro do Ministério Público está em uma posição superior, de forma que, assim, a gente não tem, na nossa legislação hoje, uma resposta adequada de qual seria a responsabilização pela não atuação no perfil resolutiva, né, na seara extrajudicial. O que me vem assim à mente, assim, o que eu posso, que não, como eu disse, não seria uma resposta fechada, seria a hipótese, sim, de um órgão de controle, o CNMP, né, o Conselho Nacional, atuando de forma mais efetiva e de uma forma mais dinâmica, porque a gente ainda tem também uma entidade, um ente muito engessado. Mas não consigo trazer uma resposta que ia talvez satisfazer por completo o questionamento, mas o que me fez também refletir, o que certamente me fará refletir muito sobre isso, porque de fato é algo que a gente tem que pensar e que a gente tem que teorizar, tem que pôr à prova aí no viés aí hipotético dedutivo, né? Tem que testificar as hipóteses para que essa responsabilização exista, porque não se pode cogitar de um membro que seja displicente, né? Displicente é a palavra, o mínimo aí, na verdade. Pois bem, não sei se eu respondi, mas nesse sentido que foi o que realmente me veio à mente. Em relação à edição antecipada da prova, em relação ao inquérito, com especial ao inquérito civil, que e sem sombra de dúvida, fez várias críticas em relação a essa inquisitoriedade do inquérito civil, e o que eu tenho percebido de forma prática, que, de fato, é algo muito inquisitório. O que eu percebo no âmbito do MP, da prova antecipada, hoje utilizada, o que me veio à mente enquanto você estava falando, foi até na seara criminal, pelo fato de hoje, especialmente, o que é utilizado de prova antecipada são os inquéritos relacionados a crimes contra a dignidade sexual. Mas, assim, com a deficiência já apontada de um CPC ainda muito arraigado por um viés muito autoritário. Ao longo aí desses 2 anos de mestrado, brinquei por muitas vezes com o professor André, no sentido que, assim, sou uma eterna esperançosa de que eu tenho que começar de alguma forma, né? Assim, eu brincava, questionava muito o professor André nesse sentido, na hora que eu custei, inclusive, para entender a ideia, né, de projetos, de teorias que são projetos e que um dia vão se tornar realidade. E então, assim, realmente eu vejo isso muito mais, vou aceitar essa pergunta, né, muito mais como uma provocação, inclusive, porque, de fato, talvez seja uma via hoje possível para início a implementação de uma teorização de um inquérito civil que busque aí caminhar pelos preceitos da processualidade democrática. Porém, como eu mencionei, o professor André brinca que, assim, pode pegar o Código Civil, o CPC de 2015, amassar e jogar no lixo, porque realmente, assim, a gente ainda temos aí a base, né, o paradigma do Estado democrático, mas ainda estamos longe de implementar esse projeto democrático. Então, realmente, assim,
Eu acredito que seja uma via, mas ainda pendente de uma teorização que precisa de um aprofundamento. Em relação, professor Vinícius, ao artigo que você escreveu, eu quero muito esse artigo, até mesmo porque, só a título de curiosidade, antes de ir por esse caminho, querer falar do Ministério Público, o Ministério Público veio até hoje para uma situação funcional, né? Assim, eu sou servidora do Ministério Público, no caso de São Paulo, mas eu queria, inclusive, falar sobre os processos estruturais, sobre essa nova temática que está surgindo, que está estritamente relacionada ali aos direitos individuais, aos desastres ambientais, aos litígios coletivos. Então, assim, fiquei muito interessada nesse artigo, gostaria muito que me direcionasse. Acredito que isso, não sei se eu pude responder a contento todos os questionamentos, mas me coloco à disposição, caso queira complementar em algo. Obrigada, professor. Professor Vinícius, indago-lhe sobre se está satisfeito ou não, pode, né, se quiser retomar algum aspecto que tenha ficado em aberto, fique à vontade. Estou satisfeito, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Me parece que o professor Sérgio, parece que o contato do professor Sérgio caiu. Não sei se é isso. Deixa eu ver se ele está. Eu perdi de vista aqui também. Já tem algum tempo. Eu vou pedir, vou pausar aqui a gravação e vou tentar o contato com o professor Sérgio para ver se ele teve algum problema mais efetivo de tecnológico, né? Então eu vou pausar a gravação e peço que me aguarde por alguns instantes. Então vamos lá. Então, professor Sérgio, de volta. Então, professor Sérgio, a palavra é sua. Inicialmente gostaria de me desculpar, né, por essa interrupção aqui, um problema de energia que eu tive aqui. Te agradecer mais uma vez, professor André, e também a Zaf, o convite, né, de estar nessa banca, não só nessa banca, mas anteriormente a qualificação também. E também agradecê-los pela oportunidade de estar aqui na presença de um querido e dileto amigo, professor Vinícius Lotti, quem eu tenho um carinho especialíssimo, uma pessoa que mora no meu coração, e um dos grandes amigos que eu encontrei na academia, e digo que sempre aprendo muito com o professor Vinícius, desde a sua defesa do doutorado, e sempre, né, que eu tenho a oportunidade de escutar o professor Vinícius, eu sempre agrego informação ao meu HD. Então, a satisfação estar aqui nessa banca e vendo aqui também diletos amigos, mestrandos e mestres pelo programa, seus parentes, África, que também estão presentes, cumprimentando a todos aqui. Te dar os parabéns, África, pela evolução do seu trabalho, desde o início, te acompanho, né, nas disciplinas que você fez. Aliás, te acompanho desde a graduação, né, Zaf? Então, depois tive uma oportunidade de estarmos juntos na especialização também, e era um desejo antigo meu que você fizesse mestrado, e você vê só como é que o tempo passa rápido, né? Eu achava que eu tinha participado ontem da defesa de doutorado do professor Vinícius, e ele nos informa aqui que já tem 3 anos. Nossa, o tempo passa rápido demais, demais, demais. Então, assim, eu te dar os parabéns por ter cumprido com bastante dignidade todos os requisitos que o programa impõe aos mestrandos, e você passou muito bem por todas as disciplinas que você fez, passou muito bem pela qualificação, né? Foi uma guerra, né? Eu e o professor André para implantar a qualificação na FUMEC, e desde que conseguimos implantar a qualificação na FUMEC, os trabalhos têm chegado muito mais blindados para sessões públicas de defesa,
eu sempre destaco que antes da qualificação nós tivemos até uma bomba em um mestrando da Universidade FUMEC. Eu tenho certeza que isso não teria acontecido se tivesse tido a qualificação dele. Então, a qualificação ela vem para isso. E as qualificações elas têm durado aí 1h30, 2 horas, 3 horas, e têm sido intensas, né? Pelas discussões que a gente traz. E aí depois na banca o pessoal fala assim, poxa, a banca foi tão suave, é porque o pessoal ainda não passou pela qualificação para ver como é que é a qualificação. Então, assim... Eu que o diga. E eu percebi isso, Zaf, porque eu fui pontuando tudo que eu te falei, eu fui conferindo item por item, palavra por palavra, e eu vi que você atendeu tudo, tudo. Do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de ABNT, do ponto de vista de conteúdo, tudo que eu te falei, você atendeu, tudo. Foi impressionante. Eu acho que talvez tenha sido a mestranda que mais atendeu as minhas observações em qualificação. Impressionante, tá? Palavra por palavra, fui conferindo e vi que você atendeu tudo. E vi também que você atendeu algo que eu sempre bato na tecla aqui, que é a questão da citação da mérito e citação do banco de tese e dissertações, né? Já a sua versão para qualificação, você já tinha atendido a questão da indicação de tese e dissertações do programa. E faltou, na época, a você indicar mérito. E eu vi que você indicou, não foi isso? Por 2 vezes, inclusive. Eu fiz 2 artigos. Então, o professor Vinícius já participou de banca comigo, o professor André, então eles sabem que eu sempre conto, né? Então eu conto, né? Então aqui está a folha da qualificação, ó, qualificação da Záfia, né? Então, a contagem toda aí, ó, né? E aí o que acontece? Chegou aqui agora, ó, a banca da Záfia, né? Então de novo eu contei, ó, tá? E nessa contagem eu vi que você atendeu as minhas observações também, né? Então, para não deixar passar batido, né? Você citou 25 livros, você citou um livro, um e-book, você citou 28 artigos de periódicos, você citou a Mérito, né? 28 mais 2 da Mérito, mais 2 referências da Mérito, sites, 5 sites, 6 teses e dissertações diferentes, mais 2 do banco de teses e dissertações da FUMEC, citou 15, fez menção e examinou 15 normas diferentes, inclusive no direito comparado, projeto de lei, né, que tinha faltado, caso não esteja enganado, tinha faltado na sua qualificação, você fez menção, anais de evento 1 também, que tinha faltado, você colocou, autores da instituição, você citou 6 autores da instituição, direito comparado também da mesma forma, e outras fontes documentais, inclusive. O que dão ali mais de 90 fontes diferentes. Então, te dar os parabéns, sabe, por ter atendido tudo que eu te passei, né? Te agradecer por ter acolhido as minhas sugestões, te dar os parabéns por ter chegado. Eu que agradeço. E só abrindo um parênteses aqui, saiu a última edição da Mérito, e nessa última edição da Mérito saiu um artigo do professor André em coautoria com o professor Vinícius. Essa última edição da Mérito. Então, já tem um dever de casa para os dois, que é atualizar o Lattes. Né? É bom que eu estou falando aqui publicamente, porque depois eles não podem falar assim, o Zandona não me falou nada. Aqui é uma sessão pública, então eles não têm como recusar, né? Então, saiu a última edição da Mérito e saiu, e nós fomos agraciados aí com a publicação em coautoria dessas 2 peças raríssimas que a gente tem, né, que é o professor André e o professor Vinícius. Então, é uma honra para a Mérito ter o artigo dos 2 em coautoria. Záfia, eu não tenho perguntas nenhuma a te fazer, a não ser te dar os parabéns, né? Todas as considerações que eu tinha, todos os apertos que eu tinha para te passar e para te dar, eu te dei na qualificação. Então, mais uma vez, te dar os parabéns por esse momento aqui, que é o momento de conclusão do seu mestrado, ok? Muito obrigada, Sérgio, muito obrigada mesmo. Eu fiz questão realmente de observar, e eu que tenho a te agradecer pelos apontamentos que você fez. Realmente me acrescentaram, inclusive, me fizeram reavaliar algumas partes assim, do último capítulo em especial,
e que eu acredito que ficou muito mais fechadinho, fez muito mais sentido, e foi em razão dessa busca de novos artigos que eu pude ter essa oportunidade. Então, muito obrigada. Professor André, estou satisfeito. Muito obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado pelo anúncio da publicação. Um artigo que nós escrevemos aí, né? Fazendo algumas reflexões, e, né, nós estamos muito felizes que a Mérito tenha aceitado, né, depois dos expedientes prévios, mas que, no final das contas, é sempre uma honra participar, né, da produção acadêmica da FUMEC. Eu não tenho perguntas para fazer a ZAF. Eu acho que, durante os nossos encontros virtuais de orientação, eu já fiz as perguntas todas, mais na pré-banca algumas sugestões, né, que a gente acatou do professor Sérgio, que eu completei de alguma maneira. Então, eu não vou fazer perguntas, e eu pediria, então, à Záfia e aos demais presentes que se ausentassem por algum tempo, né? É só sair da sala de reunião, depois pedir para entrar de novo. Assim que nós acabarmos de deliberar, eu admito todos os que estiverem lá aguardando na sala de espera. Então, eu peço a vocês que, né, que se ausentem. Eu vou pausar a gravação para que nós conversemos sobre Licença. Não, deixa eu botar. Então, após, né, a deliberação da banca, retomando os trabalhos, então, a banca conversou, Záfia, sobre o seu trabalho e considerou não só a parte escrita, a resposta ao exame de qualificação, né, uma resposta muito precisa, também a sua trajetória durante o seu curso, durante o seu mestrado, o seu interesse, a sua seriedade, as suas angústias sucessivas nos encontros de orientação, que a gente sabe que esses encontros foram gerando impactos na elaboração, na construção do trabalho, né? Você foi sofrendo desvios em razão desses encontros. Então, consideradas todas essas questões, né, a sua apresentação, o seu texto, o exame de qualificação e a sua trajetória no mestrado, né, a banca entendeu, né, por aprovar o seu trabalho. Então, o seu trabalho foi aprovado com distinção. Então, considerando isso, né, os professores foram unânimes em elogiar o trabalho e, claro, né, quem conhece a sua trajetória dentro da instituição sabia que, né, o resultado seria mesmo esse. Então, Ai, André. Independente. Então, eu gostaria de logo, né, em nome do reitor da Universidade FUMEC, declarar a mestra em Direito pela universidade. Então, agora eu te passo a palavra para que você, se quiser, faça as suas considerações. Eu estou totalmente sem palavras. Eu estou muito feliz, muito grata. Estou com vontade assim, de chorar, parecendo que... Nossa, confesso que assim, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo da aprovação, especialmente com distinção. É uma verdadeira honra isso. Nossa, muito obrigada, professor, por tudo. Eu não vou me cansar nunca de agradecer a sua postura enquanto orientador, porque todas as vezes assim, que eu precisava, estava assim, sempre disponível, e isso realmente foi o que foi me levando aí, me tirando da zona de conforto e me levando. Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Sérgio, porque sem assim, a sua ajuda, né? Há um mês atrás, a pessoa estava desesperada. Então, assim, com medo, com angústia, e você sempre estando à disposição, assim. Então, muito obrigada. Estou me sentindo muito feliz e muito honrada. Nossa, muito obrigada mesmo. Professor Sérgio?
Zaf, caso não esteja enganado, você é a primeira mestranda aprovada com distinção sob orientação do professor André. Isso aumenta muito a sua responsabilidade, viu? De agora para frente, tá? Então, assim, honre esse título, viu? O título de mérito Nossa! e o título de distinção, né? Na história também do professor André. Então, eu fico muito feliz que tenha sido você, Zafia, porque o carinho especial que eu tenho, gigantesco, né? Não nego isso para ninguém. Então, por toda a sua trajetória dentro da FUMEC, desde a graduação, especialização, agora o mestrado, que vem o doutorado, né, Zafia? Sim, Não que é vem isso? o doutorado. Então, assim, te dar mais uma vez os parabéns e cumprimentar você e a todos os seus familiares que aqui estão presentes, porque só a família mesmo, né? Nós e a nossa família, para saber a ausência que a gente fica, né? Nesse momento mesmo de pesquisa, de redação de texto, e todos vocês, parentes da Zafia e amigos da Zafia, podem ter certeza que a Zafia cumpriu todas as tarefas com muita dignidade e com muito empenho. Por isso que ela chegou nesse momento aqui com essa titulação e titulação ainda com distinção. Agradeço a todos e parabéns mais uma vez, Zafia. Pessoal, Parabéns muito também ao obrigada. André, né, o seu orientador, porque né, tem mão do orientador aí também. Né? Com Sim. certeza! Né? Muito obrigada mesmo. Olha, Isaf, pode ter certeza que a banca, se houvesse sido também integrada pela professora Roberta, eu acho que não decidiria diferente pelos comentários que ela fez, né, que ela me mandou, pedindo desculpas pela impossibilidade do comparecimento, né, mas pelos comentários que ela me mandou, gostou muito do seu trabalho, da seriedade do seu texto. Então, mesmo que a professora Roberta houvesse participado, tenho certeza que isso não alteraria, né, a aprovação com distinção. Né? Então, eu agradeço a presença de todos. Parabéns, Zaf, mais uma vez. Agradeço ao professor Vinícius pelo auxílio. O professor Vinícius deu um grande presente à Zaf. E nós esperamos, né, professor Sérgio, que efetivamente você avance nos estudos, né, de doutorado e que você possa investigar assim mais a fundo, né, essas questões que você suscitou. Sim. Só uma última questão, professor. Eu quero agradecer novamente, mas eu quero agradecer, eu estou vendo aqui também, tem vários colegas aqui, agradecer a cada um em especial, não vou citar nominalmente, mas assim, muito obrigada. Inclusive, a maioria que eu mandei o convite mesmo para estarem presentes, estão aqui, porque são pessoas muito especiais para mim. E muito obrigada mesmo. Flávio, Adelson, a Flávia, a Angélica que esteve aqui, o Adriano, e aos meus amigos, minha família. Eu estou muito, muito, muito agradecida, viu? Muito obrigada. Quero foto, ligue a câmera todos aí. O Marcelo está aí também. Tem algum... quem poderia tirar essa foto? Eu não sou muito bom. Meu Deus, Flávio. Será que o Flávio consegue aí fazer esse... Olha o Adelson aí também, ó. Adelson, você ganhou uma responsabilidade. Eu tiro aqui para a gente a foto. Por favor, Flávio. Sorrindo. 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma. Isso aí. Obrigado, Flávio. Valeu demais. Flavinho. Imagina. Gente, professor André, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. Obrigado. Záfia, continuar estudando para sempre, hein? Sempre, Sim, senhor. Não vou te deixar assim ficar livre, né, da vaca na sala. Agora é a boia que tem que ter. Eu posso pelo menos jantá-la hoje, porque eu brinquei com a Delcio que hoje eu vou jantá-la. Tá? Você aproveita a sua sala um pouco vazia por hora, depois haverá lá, se tudo der certo, uma boiada. Combinado. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor Vinícius. Um grande abraço a todos. Tchau, Obrigado pelos meus. Tchau. Tchau, tchau.